Policial fica ferido durante a ação de Black Blocs em Campinas. Vias foram interditadas e pedras arremessadas contra a PM. Comerciante é morto ao tentar defender jovem de abuso no bairro São Marcos, em Campinas. Primeiro dia de provas do Enem tem expectativa de candidatos e desespero de quem não conseguiu chegar no horário. E no futebol, Ponte Preta enfrenta o Vasco em jogo decisivo na luta contra o rebaixamento. O Band Cidade começa agora. Boa noite. 24 jovens foram detidos ontem durante uma manifestação do grupo Black Bloc pelas ruas de Campinas. O protesto, que começou pacífico, terminou em confusão em frente à prefeitura. Foram 4 horas de protesto. O movimento ocupou as principais ruas do centro da cidade. Eram cerca de 100 pessoas acompanhadas de perto pela polícia militar. O protesto era contra a retirada de famílias de áreas irregulares e pela melhoria na educação. Os professores também prestaram solidariedade aos colegas que entraram em greve no Rio de Janeiro. Mas em Campinas, a população não entendeu o que o grupo queria. Mas do que é? Não estou sabendo. É que o Brasil virou banalizou, né? Essa passeata nem sei o porquê, eu tô chegando de fora. Se for para resolver alguma coisa, até a gente concorda. Mas se for para atrapalhar, não dá. Agentes da INDEC precisaram orientar motoristas. Houve congestionamento e muita reclamação. No cruzamento da rua José Paulino, o trânsito parou por mais de 20 minutos. Os motoristas ficaram irritados. Cansado, tentando ir embora, tá difícil. Sobrou até para a imprensa. Misturados ao grupo de professores, integrantes do Black Bloc, conhecidos por usar preto e cobrir o rosto, deitaram na rua, dançaram e insultaram os policiais. O movimento seguiu até a prefeitura. Já era noite quando manifestantes bloquearam a Avenida Anchieta. Ônibus e carros tiveram que recuar. A polícia tentou negociar com os manifestantes para liberar o trânsito, mas não houve acordo. A marcha, que até então era pacífica, ganhou outra forma. Não demorou muito para a violência tomar conta da manifestação. Pedras foram lançadas contra policiais. A PM revidou com bombas de efeito moral. Houve muita correria. Alguns manifestantes foram algemados. Era pacífica a manifestação? Pacífica. Olha pra minha cara, você acha que eu vou jogar pedra? Cheio de câmera na cidade. Em bolsas, a PM encontrou pedras e até estilingue. Isso aqui estava na bolsa de um deles, ó. Isso é para quem vem fazer manifestação pacífica, dá uma olhada nisso daqui. Por sorte não atingiu ninguém, nenhum policial ferido. Sem que não houvesse nenhuma atitude da nossa parte, começou a chuva de pedra. Neste momento, os manifestantes detidos estão sendo conduzidos para o primeiro disco policial. O material apreendido também deve passar por perícia. 24 manifestantes foram detidos, 9 eram menores de idade. Os detidos foram liberados ainda durante a madrugada, mas tem um detalhe nessa história toda. O coronel Luiz depois contabilizou que um policial acabou ferido durante toda a confusão. Um policial militar ferido durante essa ação e que precisou ser socorrido pelos colegas. E ainda que possa parecer legítima a pauta de reivindicações dos manifestantes, aliás, a defesa pelo interesse dos professores, as imagens mostram que o objetivo principal da ação dos Black Blocs infiltrados era o confronto e o vandalismo. Grupos cada vez mais radicais que dizem representar a maioria, mas que de maneira perigosa querem impor apenas a sua verdade com muita truculência e desrespeito às leis. Enquanto isso, o cidadão de bem, que tem muitos motivos para protestar, exigir os seus direitos, fica acuado com medo e o pior, né? Continua sendo massacrado pela corrupção e a péssima qualidade dos serviços públicos. E aqui em Campinas, agora à tarde, o corpo de um comerciante morto acabou sepultado. Ele foi morto no Jardim São Marcos e depois de tentar defender uma jovem vítima de abuso.
O velório de Marco Antônio de Oliveira, de 44 anos, aconteceu no cemitério dos Amarais. Parentes e amigos estavam emocionados. O comerciante foi morto de forma banal, depois de uma discussão na frente do trailer de lanches em que trabalhava. Ele queria pegar nos peitos da funcionária dele, ele grudou ele pelo colar. E nisso que ele grudou pelo colar, o homem já foi e atirou nele. Ele estava conversando com a médica do SUS, daí socorreram ele e levaram para o hospital, eu não sei de mais nada. Segundo o irmão de Marco Antônio, foram feitos 5 disparos. 3 deles atingiram o comerciante, 2 na clavícula e 1 na cabeça. Ele chegou a ser socorrido, mas no hospital teve uma hemorragia e morreu. Seu irmão não teve nem como se defender, né? Não, na realidade não, porque ele estava dentro do estabelecimento do trabalho dele, né? O homem que atirou é o pedreiro Adão de Araújo, de 43 anos. Ele era conhecido no bairro e já tinha ido no trailer de lanches algumas vezes. O suspeito foi preso em casa depois de fugir do local e deve responder por homicídio, estupro de adolescente e porte ilegal de arma. O comerciante deixou 3 filhos menores de idade. Uma tragédia assim, não tem como reparar, né, essa perda da família. Né? Infelizmente é uma coisa que a gente estamos vendo isso acontecer dia a dia, as pessoas sem temor, sem amor ao próximo. Né, que por uma discussão verbal vai lá e acaba tirando a vida um do outro, não valorizando a vida, né? Isso para nós é uma tragédia. Em Paulínia, a ação de vândalos tem preocupado a Secretaria de Segurança. Ônibus do transporte coletivo têm os vidros retirados e motoristas e cobradores são ameaçados. Por isso, uma força-tarefa foi criada para identificar quem pratica esse crime. A ação dos vândalos começou há cerca de 15 dias. Os jovens se juntam no Rodo Shopping e depois entram nos ônibus. Estão se aglomerando pessoas nesse local, entrando nos ônibus, lotando os ônibus e no caminho ofendendo os motoristas, os cobradores e quebrando alguns ônibus. Os alvos são as alavancas das saídas de emergência. Neste veículo, apenas as proteções foram arrancadas, mas geralmente eles puxam a trava e as janelas são retiradas. Todas as vezes, os motoristas são ameaçados. Eles derrubam e depois ameaçam o motorista e cobradores, que não é para parar não, continua o ônibus. Aí quando chega lá na frente eles descem do ônibus. Até agora, 6 veículos foram danificados. O prejuízo para a empresa que presta o serviço no município foi de quase R$10 mil. A população também sai prejudicada, já que os ônibus têm que ser retirados de circulação para o conserto. Para reverter o problema, a Secretaria de Segurança da cidade iniciou uma força-tarefa, com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal. As equipes vão fazer rondas na rodoviária e, se necessário, escoltar os coletivos. Nós estamos fazendo patrulhamento na área, né, observando bem alguns jovens com uma atitude mais estranha e, quando detectado algum tipo de anormalidade, a gente faz o acompanhamento dos ônibus até o destino. As imagens captadas pelas câmeras instaladas nos ônibus foram entregues para a Polícia Civil para ajudar na identificação dos vândalos. Cerca de 30 adolescentes que foram qualificados, identificados, então vai ser investigado, vai ser encaminhado a Conselho Tutelar e a Promotoria da Infância e Juventude da cidade. Agora, a parte traseira dos veículos também vão receber os aparelhos de monitoramento para coibir a destruição. E a seguir aqui no Band Cidade, corre dos atrasadinhos no primeiro dia de provas do Enem. A gente volta já.